Olá, o meu nome é Raquel Mendes e este é o segundo episódio sobre o meu curso de Design de Comunicação que eu tirei na faculdade e agora neste segundo episódio eu vou continuar a falar sobre os últimos 2 anos da minha licenciatura. Vamos ver, se este vídeo não ficar muito longo, eu falo logo dos 2 anos que faltam, se não eu divido outra vez este vídeo em vez de serem 2 partes, em 3 partes. Então, retomemos. Para eu não me esquecer aqui de nenhuma disciplina, tenho sempre a minha cábula, que é um panfleto que nos deram na faculdade, que é sempre útil para nós nunca nos esquecermos das cadeiras que temos em cada semestre, porque por muito que nos vamos habituar a elas, no início do ano é sempre um desafio decorar o nome das disciplinas todas. Então eu tenho aqui esta cábula, que é este panfletozinho, que nos é dado, e com as disciplinas todas de cada semestre. E este vídeo eu vou falar do segundo ano e passo agora a falar do primeiro semestre. O segundo semestre tem então História da Arte 3, Argumento para Multimédia, Design de Comunicação 2, Tipografia, Lógica da Programação e uma opcional. Ou seja, aqui falando até da opcional, uma coisa muito interessante também do curso, ao longo da licenciatura, é que nós podemos ir escolhendo outras disciplinas de outros cursos. Ou seja, na faculdade onde eu andei, tínhamos cursos como Arquitetura, Artes Plásticas, Artes Visuais e Fotografia, Teatro, e acho que não estou a esquecer de nenhum. E dentro destes cursos nós poderíamos escolher disciplinas desses mesmos. Ou seja, para termos uma aprendizagem até mais interessante, nós podemos... Eu estou sempre a dizer a palavra interessante, eu tenho que arranjar um sinónimo melhor para explicar aquilo que eu quero dizer, porque senão isto não vai dar. Mas pronto. Podemos então escolher essas disciplinas extra. E eu gostei imenso porque pude viajar por outras áreas que não são diretamente do design de comunicação, mas que podemos explorar e só nos faz bem explorar, porque nós às vezes achamos que certas áreas que não estão diretamente relacionadas com o nosso curso, que não nos vai dar nada, mas a verdade é que nos dá muito, porque nós acabamos por nos aperceber que tudo, mesmo sendo das outras áreas, nós podemos incorporar na nossa área. E isso é mesmo muito, muito enriquecedor. É algo que eu lembro perfeitamente de quando escolhi as minhas opcionais, de praticamente todas me terem dado certas bases, certas ideias para novos projetos que, se não tivesse tido essas opções, se calhar não teria sido tão rico e tão... Eu não queria usar a palavra interessante, tão bom para a nossa criatividade. E isso aí vocês vão adorar e isso é fácil depois de vocês escolherem, porque lá é colocado na faculdade as outras disciplinas dos outros cursos. E outra coisa muito boa é que vocês podem perguntar aos outros alunos das outras áreas até como é que foi certas disciplinas naquele ano, ou porque no primeiro ano isso é um bocado difícil de fazer, porque essas pessoas... se calhar vocês não têm tanta confiança e não querem estar a perguntar aos mais velhos, mas mesmo nesses casos tentem não ter vergonha e perguntem como é que foi a disciplina X ou Y, que assim essas pessoas vão-vos dar um bocadinho de bases e vocês depois para escolherem é muito mais fácil e até muito mais se calhar seguro do que estarem a ir assim às cegas. E na altura lembro-me perfeitamente de eu e das minhas colegas e futuras amigas que eu criei, que as levo até hoje. Nós temos debatido umas com as outras, mesmo no primeiro ano, e começarmos a perguntar uns aos outros como é que foi aquela disciplina, e eu lembro-me que isso foi muito, muito bom. Depois, História da Arte 3. História da Arte 3 é uma continuação das outras histórias da arte que eu falei no outro vídeo. Basicamente é continuar a estudar a arte e a sua história ao longo dos anos. E como eu disse anteriormente, é uma disciplina mais teórica e se calhar um bocadinho maçuda para algumas pessoas, mas vocês vão ver que fica-vos sempre alguma coisa e é sempre bom termos a noção de como é que
que tipos de arte é que existiam, como é que elas surgiram. Isso acaba sempre por ser bom, por muito que ao estudar seja um bocadinho maçudo. Depois, argumento para multimédia. Argumento para multimédia também é uma disciplina mais teórica, mas no fundo dá-vos algumas bases também importantes acerca da multimédia e que vocês vão gostar de certeza também de ficarem com essas bases. Depois, Design de Comunicação 2 é uma continuação, como falei no último vídeo tivemos Design de Comunicação 1, aqui é uma continuação, ou seja, vai-se cada vez que vamos para disciplinas que seja nível 1, nível 2, é quase que, não é que seja um nível mais avançado, dá-se diferentes áreas dentro do Design de Comunicação, mas claro que por muito que se dê diferentes áreas, digamos assim, claro que vai avançando um bocadinho a nível de dificuldade, porque no primeiro ano mesmo os professores exigem um determinado esforço de nós, mas é um esforço um pouco diferente em relação ao segundo ano, porque no segundo ano eles já têm aquela noção que nós já passámos para o primeiro ano, no segundo ano já temos que estar um bocadinho mais à vontade para ir melhorando e para ir aprendendo melhor as disciplinas em relação ao primeiro ano. O primeiro ano, no fundo, é-nos exigido um certo esforço e uma certa qualidade, mas é diferente depois do segundo, porque no segundo já esperam que nós estejamos mais calçados, entre aspas, e que estejamos ali mesmo a tentar dar o nosso melhor para depois, no terceiro ano, termos o projeto final, termos essas nuances todas que aí é o, como se costuma dizer, o sprint final e que se espera que se vá mesmo evoluindo ao longo dos anos. Por isso, no primeiro ano, como é que eu dizer, é mais fácil, entre aspas, errar e até sermos um bocadinho mais verdes nas matérias, mas depois no segundo ano temos que começar a dar mais de nós e a mostrar que realmente estamos a adquirir bem os conhecimentos e a fazer os projetos de uma forma mais madura. Enquanto que no primeiro, desculpa eu estar aqui a reforçar isto, mas isto eu acho que é importante percebermos quando estamos no curso. No primeiro, nós até quase que nos é perdoado algumas coisas básicas mal feitas, mas no segundo já não são tão tolerantes e já quase que nos dizem certas coisas, não para nos ferir, mas para termos em atenção de que, então, isto foi dado no ano passado, isto é básico, vocês já deveriam saber. E é assim, ao início custa ouvir, mas é uma realidade. Se nós não adquirimos bem as bases, depois quando vamos para o segundo ano já é quase que vergonhoso algumas coisas não estarem bem adquiridas. Por isso, esforcem-se, divirtam-se, mas também esforcem-se para irem evoluindo, porque vale a pena, porque depois chegam ao terceiro ano e têm um projeto final muito mais maduro, que vocês se orgulham muito mais e vale a pena ter esse esforço. Depois, tipografia. Tipografia, eu lembro-me de um dos subscritores ou uma pessoa que viu os últimos vídeos que eu fiz há 2 anos atrás, de falar sobre tipografia e o que é que nós damos nesta disciplina. Tipografia é daquelas, para mim, foi daquelas disciplinas mais, assim, fascinantes que eu tive, porque foi aí que eu entendi a importância e a forma como a tipografia, que é os tipos, para vos falar de uma forma mais simples, os tipos de letra, como é que eles podem comunicar de uma maneira que nos consegue, no nosso psicológico, direcionar para determinados adjetivos. Ou seja, o que é que aquela marca, seja o que for, que nós vejamos no dia a dia, marcas disto, marcas daquilo, seja o que for, como é que nos diz que é luxuoso, que é simples, que é acessível, que é simpático, que é mais sério, que
todas essas características que uma marca tem a nível do seu tom de voz e a forma como ela quer comunicar, quer expressar, como é que a tipografia nos consegue dar isso tudo? E que às vezes nem é preciso, falando agora um bocadinho mais avançada, de uma forma mais avançada, e se vocês tiverem dúvidas nisto, eu volto atrás e explico melhor. Por exemplo, num logotipo, que acho que quase toda a gente entende como parte do branding de uma marca, como é que um logotipo pode ser só letras? Não é preciso necessariamente ter um símbolo. E isto é mesmo, para quem gosta mesmo desta área, é fascinante, porque as letras conseguem nos dizer coisas que muitas das vezes basta e é mais do que suficiente para transmitir a mensagem que a marca quer transmitir. Claro que não é só as letras, há muito mais, que mais para a frente eu depois também posso falar, mas as letras já nos conseguem dar um avanço tão grande e é mesmo fascinante. E foi aqui que, ao aprender os tipos, ao construir os tipos, as tipografias, ao estudá-las, ao analisá-las, foi aí que acho que foi o meu primeiro abre-olhos, digamos assim, nesta área que eu tive a nível de comunicação da forma tão poderosa que as letras podem ter. E isto é mesmo, vocês vão ganhar mesmo amor a isto. Eu desde que tive esta disciplina, eu fiquei fascinada por criar logotipos, muitas das vezes só com letras, porque para mim funcionam muito bem e já nos transmitem tanta coisa. E adoro explorá-las, adoro construí-las, já é um bocadinho mais desafiador, mas até mesmo construí-las é fascinante. Por isso, a pessoa que falou sobre, aqui nos comentários, nos outros vídeos sobre tipografia, se quiser que eu avance ainda mais e até mostre o meu caderno na altura desta disciplina e daquilo que nós fizemos, eu tenho ali coisas muito giras para mostrar. E se quiserem que eu mostre, tenho todo o gosto mesmo. E pronto, agora passamos para uma disciplina mais tecnológica, digamos assim, que é a lógica da programação. Aqui é uma disciplina um bocadinho exigente, dependendo de quem leciona. No meu caso, eu adorei esta disciplina porque o professor que tive foi dos melhores professores mesmo que eu poderia ter na faculdade e ele era espetacular em todos os níveis, não só como professor, mas mesmo como pessoa. Era uma pessoa altamente humana, sempre pronta a ajudar e fez com que esta disciplina que parecia ser um bicho de 7 cabeças e uma grande seca, fosse mesmo interessante e mesmo dava-nos mesmo pica fazer os exercícios que ele mandava e vermos o resultado final, aquilo que através do código nós conseguíamos fazer e como é que as coisas apareciam com determinadas cores, com botões, com... Eu não sei se vocês estão a perceber muito bem o que eu estou a dizer, mas eu agora vou acalmar-me, entusiasmo e vou explicar um bocadinho melhor. Então, a lógica da programação é... Vocês já devem ter ouvido falar em programadores, pessoas que programam os sites e programam determinadas coisas para acontecerem na internet, ou seja, aqueles botões que nós vemos nos sites para nós clicarmos, os menus de navegação, as cores que aparecem, toda a organização daquilo, por detrás existe a programação, existem os códigos que estão lá, que nós não vemos, claro, mas que alguém os fez para que aquilo funcione sempre muito bem, certo? Nós, como designers, não é o nosso papel sermos programadores. Nós não temos estas disciplinas para sermos os mestres em programação. Só que torna-se muito essencial e pertinente nós sabermos algumas bases para que, mesmo que não sejamos nós depois a programar, se quisermos ter uma parceria ou contratarmos algum programador, nós sabermos o que lhes dizer e ao termos bases daquilo conseguimos explicar melhor aquilo que queremos e até conseguir ver certas gralhas que possa existir, conseguirmos até termos ali um toque nosso e podermos comunicar de uma forma muito melhor. E foi o objetivo principal destas disciplinas, que não temos só lógica da programação neste ano, temos também depois. É nisso que esta disciplina realmente nos vai dar.
e ao início parecia que realmente poderia ser uma seca, porque era só código, mas a forma como o professor nos ensinou e nos desafiou aula após aula fez com que, eu acho que praticamente toda a gente da minha turma adorou esta disciplina, porque era mesmo desafiante, ele dava-nos exercícios e depois a parte do código ele também explicava de uma forma tão bem que nós, ou seja, nem fazíamos testes escritos, era tudo através de exercícios, projetos. Isso foi mesmo muito interessante, porque depois vermos o que nós fazemos através de código, vermos como é que funciona, depois os botões que nós criámos, aquelas coisas todas que nós não sabemos como é que se criam, mas depois aprendemos, isso é de uma coisa de outra dimensão. Eu acho que quase toda a gente fica fascinado com uma coisa destas, fica boquiaberto como é que nós fazemos ali meia dúzia de códigos e aquilo depois aparece na internet, é muito fixe. Pronto, e agora chegamos àquela que eu já expliquei, que é as opcionais, e eu já falei muito sobre isso, mas se quiserem que eu dê mais algum insight sobre isto, estou aqui para ajudar. Eu acho que estou a falar mais neste vídeo do que no outro, mas vale a pena porque quanto mais passamos os anos, primeiro, segundo, terceiro, mais interessante fica. E mais coisas também tenho depois para vos mostrar. Ora bem, segundo semestre, bora lá. Temos Tendências da Arte Contemporânea, Design Editorial 1, Design de Comunicação Multimédia 1, Animação para Multimédia, Ambientes de Programação para Multimédia e mais uma opcional. Este semestre é repleto de imensa coisa. E eu lembro perfeitamente que este segundo semestre do segundo ano foi repleto de projetos, porque como podem ver, só existe uma teórica, uma disciplina totalmente teórica, que é Tendências da Arte Contemporânea. De resto é tudo cadeiras praticamente práticas. São disciplinas que nós temos uma pequena base teórica, o que é necessário saber, e depois passamos logo para projetos. E isto eu lembro perfeitamente que eram dezenas de projetos a acontecer ao mesmo tempo, era muita coisa para gerir. Às vezes eu queria melhorar num ou noutro, mas não havia tempo, era tudo seguido. Lembro de ser um semestre muito, com muito trabalho. Mas também lembro de ser um semestre muito, assim, desafiador a todos os pontos e depois um sentimento de vitória e de gratidão muito grande de termos conseguido fazer tudo. Porque também, como sabem, houve o Covid e quando eu estava no segundo semestre deste ano começou o Covid. Não sei se tinha começado já começou antes, no primeiro semestre já tinha começado, mas foi mais para o fim, se não me engano, e depois eu lembro de que o segundo semestre, se não estou em erro, foi totalmente online. Então, ainda mais desafiante se tornou. Foi uma coisa que nós, em primeiro lugar, não estávamos nada a contar. Foi uma coisa, assim, abismal. E depois, termos tudo que é projetos, que muitas das vezes era em grupo também, e sermos obrigados a comunicar tudo online, não estarmos com as pessoas a fazer os trabalhos, foi uma coisa agridoce mesmo. Houve momentos bons, que até nos deu certas facilidades e a nível de, por exemplo, eu sou de Porto, só que não sou de Porto à beira da faculdade. Eu moro num sítio que fica muito mais longe do Porto. Eu tinha sempre que apanhar transportes todos os dias e, por exemplo, a nível de horas, de horário, matinal principalmente, lembro-me que foi mais confortável nesse aspecto, mas depois, tudo o resto que nós estamos habituados a ter e agora já não temos, e naquele momento já não tínhamos, sentimos muita falta. O que me salvou naquele semestre foi realmente eu ter um grupo de amigas muito unido mesmo, que leva essas pessoas até agora para a vida mesmo, são das minhas melhores amigas, e nós conseguimos mesmo apoiar-nos muito umas às outras e falávamos praticamente em todas as aulas online em videochamada, e eu lembro que isso fez uma diferença tão grande, que eu acho que se estivesse sempre nas aulas online só com a turma, só com o professor e mais nada, eu acho que teria sido mesmo uma seca,
falta de compreensão e até de aprendizagem tão grande, mas só o facto de estar com elas nas aulas, falarmos umas com as outras, debatermos os projetos, conseguimos ultrapassar tudo. Foi incrível, por isso façam amizades muito boas na faculdade, ok? Tentem mesmo fazer. Isso vai-vos fazer uma diferença enorme no vosso percurso académico. Se puderem, isto agora não tem nada a ver com as disciplinas, mas se virem que o vosso grupo de faculdade a nível de praxe é acolhedor, é incentivador, vocês experimentem. Pelo menos experimentem. Se não gostarem, depois saem a 7 pés e está tudo bem. Mas experimentem, porque eu lembro que o meu ano caloeira foi inesquecível e adorei e não tenho nada a apontar. Depois começou a descambar um bocadinho, porque veio o Covid e tal, e estragou tudo. E depois foi muito mais complicado voltarmos ao ritmo da praxe e tudo mais, mas o primeiro ano foi completamente inesquecível. Eu lembro-me que se não fosse esse ano também, eu não teria conhecido a minha madrinha de praxe, que depois, claro, ficou como minha madrinha. Não tinha conhecido o meu padrinho, não tinha conhecido as outras pessoas dos outros cursos da maneira como conheço agora. Tenho muitas boas memórias mesmo, apesar de depois termos a pandemia e termos tirado muita coisa, e se não fossem certos convívios lá no Porto, nós não teríamos aproveitado praticamente nada. Mas ainda assim tenho memórias muito bonitas mesmo, por isso o meu conselho, o meu humilde conselho é que tentem. Se não estarem, saem e não há problema nenhum, sem se sentir mal por causa disso. Toda a gente tem as suas escolhas, toda a gente tem as coisas que gosta, coisas que não gosta, e cada um deve ser fiel a si mesmo, mas nunca percam a oportunidade de tentar, pelo menos, de dar uma chance àquilo. Se não gostarem, pronto, tudo bem, mas tentem mesmo, porque vocês ficam mesmo com memórias que nunca mais se esquecem. E ainda é hoje o dia que já passou um ano de acabar o curso, e que sempre que me vêm essas memórias eu fico com uma nostalgia enorme, enorme mesmo. E quando eu deixei de ver as minhas amigas que fiz na faculdade todos os dias, foi um choque enorme. É uma coisa que só sentido e só quem vive isso é que é que sabe aquilo que eu estou a falar. É um vazio quase que nós sentimos diariamente, porque quando se gosta mesmo das pessoas com quem estamos diariamente, e depois parece ficar ali a faltar algo no nosso dia-a-dia, e isso ainda eu sinto hoje, e acho que vou sentir por muito tempo. É uma coisa que acho que nunca vai ser eliminada, mas que é uma coisa que eu fico com muito carinho e com muita alegria em falar disto, porque se não fosse assim eu não sentiria isto. Por isso é sinal que foi mesmo muito bom conhecer aquelas pessoas e que as quero levar para a vida toda, como é óbvio, porque nós somos de longe umas das outras, mas não é de longe, por isso temos a oportunidade de conseguirmos ainda estar juntas várias vezes. Poderíamos ainda estar mais, mas tudo a seu tempo. Também estamos em caminhos agora um bocadinho diferentes umas das outras, e isso ocupa-nos também um bocadinho mais de tempo, mas esforcem-se e não tenham vergonha de fazer amizades, de conhecer pessoas, de ver quem é que gostam, ver quem é que não se identificam tanto, às vezes até se zangarem, tudo bem, mas explorem. Explorar, terem experiências, isso aí nunca se arrependem de o fazer, acreditem em mim. Pronto, e depois de falar tanto sobre a parte mais emocional da coisa, eu acho que eu até me perdi. Ok, vou retomar as disciplinas. Tendências da arte contemporânea é uma disciplina mais teórica, em que começamos a aprender de uma forma mais focada a arte contemporânea, enquanto que nas outras disciplinas teóricas de História da Arte nós íamos dando diferentes artes e diferentes períodos das épocas. Aqui vamos focar na arte contemporânea e nas tendências que existiram ao longo dos anos, e os autores que existiam, e por muito que pareça também maçudo, vocês vão ver que tem a sua parte, não queria dizer interessante, tem a sua parte motivadora, a sua parte de vos fascinar certas partes da arte contemporânea que vocês vão gostar mais,
que até se vão identificar e vão tirar ideias para projetos, isso acontece, por isso não façam de conta que essas disciplinas não existem, ok? E vale a pena fazer os testes em vez dos exames, não guardar tudo para exame, ok? Também é uma boa dica, porque acho que vale a pena estudar pelos testes para depois não terem que se consumir nos exames, porque há uma coisa muito interessante na minha faculdade, é que se fizermos tudo por testes, tudo direitinho, depois temos mais férias. Se não deixarmos nada para exame, temos umas férias mais longas, mesmo. Vocês têm para aí um mês de férias limpinho, sem terem que se preocupar com nada, enquanto se estiverem a fazer os exames, têm que estar ali amarrados a estudar e perdem quase as férias todas. Ok? Por isso vale a pena esforçarem-se nos testes. Design editorial 1. Aqui é um design que vos vou explicar que é um bocadinho diferente dos outros que já falei. Design editorial é mais focado, como o próprio nome indica, na parte editorial. E o que é editorial? É editar, seja livros, seja revistas, seja... Seja fanzines. Seja o que for, paginar. O que é paginar? Nós estamos habituados a pegar um livro, não é? E lermos a história, vermos as imagens, se tiver, vermos a capa. Mas será que nós já nos questionamos quem é que faz as capas, quem é que escolhe os tipos de letra, o tamanho, a forma como é colocado o texto, as imagens que às vezes são colocadas, a disposição dessas imagens, o próprio template do livro? Será que já nos perguntamos quem é que faz isso? Nada mais, nada menos do que um designer editorial, que neste caso está dentro do design de comunicação, e que quem gostar muito também dessa área pode dedicá-la muito como editor disto, editor daquilo. E é isto. E foi também muito fascinante quando eu descobri realmente alguém tinha que fazer estas coisas, este design, estes templates, estes tipos de letras, estas capas todas bonitas. E antes de vir para este curso não fazia ideia da existência de design editorial, mas quando comecei a estudar neste curso é que me apercebi então que quem faz essas coisas todas é um designer editorial, é a parte editorial do design. E pronto, e vocês vão também reparar que há muita gente que adora fazer isto, paginar, e há muita gente que odeia. Eu vou ser muito sincera, não é o meu design preferido. Eu não sou fascinada por fazer paginação, mas, ou seja, não sou fascinada por fazer paginação em relação, por exemplo, ao branding, à construção de toda a parte visual de uma marca, à comunicação toda dela. Em relação a isso, não sou tão fascinada. Mas, se me pedirem para fazer, faço de bom grado e gosto do resultado, e é uma área que eu lembro-me de ter feito paginação das revistas, dos livros, e gostei. Só que em relação a outros designs, digamos assim, não é a minha paixão predileta. Pronto, e vocês vão começar a reparar que ao estudarem diferentes partes do design de comunicação, que há coisas que vocês vão se identificar muito mais em relação a outras, o que é perfeito. Porque depois, quando tiverem que escolher no projeto final qual área que vocês querem realmente abordar do design de comunicação, porque pode ter que escolher uma só, aí vocês vão perceber, ok, eu quero fazer um livro, paginar um livro, quero paginar uma revista, quero fazer branding, quero fazer website, quero fazer uma app, o design de uma app. Vocês vão entender muito mais rapidamente o que é que querem fazer e vão começar a eliminar partes. Porque no projeto final não se pode fazer um livro e um branding, por exemplo. Duas coisas separadas, assim, não. Nós escolhemos só um foco para fazermos durante aquele semestre, ok? Agora... acontece que eu excedi o tempo de gravação aqui da câmara e ela desligou automaticamente. O que quer dizer que eu vou ter que fazer muitos cortes neste vídeo, porque senão vai ficar super, hiper, mega longo. Ou vou ter que acelerar qualquer coisa. Mas eu sinto que há coisas aqui que são mesmo importantes de dizer. Continuando. Design de comunicação multimédia 1. Aqui
pode parecer um bocadinho confuso, porque temos Design de Comunicação 1 e Design de Comunicação 2, agora Design de Comunicação Multimédia 1. Ok, parece assim um bocadinho confuso, mas na realidade, o que é isto? Design de Comunicação só, digamos assim, nós aprendemos várias formas de comunicar algo e está. Quando é Design de Comunicação multimédia, já é muito mais focado lá está, na multimédia. Foca muito mais nisso. E, consequentemente, os projetos também vão ser diferentes daqueles que nós fizemos em Design de Comunicação 1 e 2. Ok? Eu vou tentar não estender muito porque, como já viram, este vídeo, ou seja, já tinha 30 minutos, no outro a câmera parou e agora eu não posso esticar muito mais porque senão vai ser um vídeo que vocês não vão querer ver. Porque vão ver que é tão longo que não vão querer ouvir falar durante tanto tempo. Nem Eu queria, se fosse eu. Ok. Animação para multimédia. Outra também disciplina que eu até esqueci de mencionar no projeto final, que vocês podiam escolher isto e aquilo, e também podem escolher uma animação para fazer. Algo, seja em que tema for, mas focado na animação. A animação para multimédia, eu lembro que também foi uma descoberta incrível de como então animamos certas coisas. E eu lembro de ter feito, que eu depois também... Eu posso mostrar os meus projetos praticamente todos. Basta vocês deixarem nos comentários que eu tenho todo o gosto mesmo em mostrar e em dizer até quais foram as minhas dificuldades, qual é que foi a que eu gostei mais. Isso eu acho tão bonito de mostrarmos e de partilharmos essas nossas experiências. Então, na animação para multimédia, eu lembro de ter feito, na altura, uma bonequinha em que ela navegava por 3 cenários diferentes e os 3 cenários eram a alimentação, acho que era sobre bons hábitos, acho que sim, bons hábitos. E lembro de pôr alimentação saudável, ter posto exercício físico e acho que pus mais alguma coisa, que agora não estou a lembrar ao certo. E eu então navegava, fazia botõezinhos, fazia a boneca animada, ou seja, a mexer-se, e ela navegava por esses 3 cenários e nós aprendemos, pronto, isto basicamente, como é que animamos uma personagem. E eu lembro de ter sido uma coisa que eu fiquei boquiaberta, de como é que se faz aquilo. Obviamente que para mim a maior dificuldade, por lá está, não ter tantas bases de desenho, e embora ter tido desenho 1, desenho 2, desenhar a personagem ao início pareceu-me assim um bocadinho drástico. Mas depois uma pessoa foi dos melhores professores que eu apanhei na faculdade, ele foi incrível porque ele disse: Raquel, não precisas de saber desenhar um corpo humano perfeito, não é preciso mesmo, basta tu teres uns bracinhos, umas perninhas, mas em desenho básico, não precisa de ser com pormenor, com muito realismo, não precisa ser nada disso, dá asas à tua imaginação e faz. E não te preocupes com nada desses pormenores. E eu fiquei muito mais aliviada porque eu sentia que ainda não era uma pró a desenhar coisas, corpo humano, de uma forma muito realista e muito bem feita. E então aquilo foi muito giro. Eu lembro perfeitamente que adorei. E esta cadeira foi toda feita online. E isto foi desafiante a todos os níveis, mas que depois resultou muito bem. Eu até tive... Acho que até foi das disciplinas que eu tive uma nota melhor. E fiquei muito contente. Depois, ambientes de programação para multimédia. Isto é como se fosse quase uma continuação de lógica da programação, só que aqui é um bocadinho mais focado, lá está, na multimédia e em coisas assim mais não tão... Eu senti que na lógica da programação, apesar de ter tido muitos exercícios que, como vos disse, me fascinaram muito e me desafiaram muito, aqui ainda mais enriquecedor foi, porque foi aí que começámos a colocar os botões nos sites, começámos a fazer, ou seja, a focar mais na multimédia e naquela parte mais, mais direcionada à nossa área num todo. E isso lembro-me que também foi muito fixe. Depois, opcional.
mais uma opção que nós podemos ter dentro dos outros cursos e escolher uma disciplina que nós queremos abordar e explorar. E eu lembro-me que, se não me engano, acho que foi neste semestre, de eu ter escolhido... Eu não queria estar mesmo aqui... Exato, ok. Já me lembro. No segundo ano eu lembro que escolhi... Tem-me agora uma branca. Estúdio. Ok, Estúdio 1 e Estúdio 2. E o que é estúdio? É a parte da fotografia, em que tudo é fotografado num estúdio, só que o professor ajudou-nos a que fosse um bocadinho mais direcionado para a nossa área. Ou seja, fotografia de produto, fotografia de... também deu-nos um bocadinho a fotografia de retrato, porque em alguns casos poderia nos ajudar, mas basicamente foi fotografia de produto. E isso foi muito... E de campanhas também, de campanhas. Lembro que foi incrível. Nós fizemos uns trabalhos mesmo giros. Um deles até, claro, como estávamos na pandemia, foi dedicado ao Covid-19 e eu lembro de nós recriarmos publicidades antigas e pormos rolos de papel higiênico, pormos álcool gel e sermos nós os modelos. Foi muito engraçado, muito mesmo. E resultou muito bem. Depois, lá está, no Estúdio 2, se não me engano, já foi mais direcionado a fotografarmos produto. E foi incrível. Como podem ver, diferentes disciplinas de outras áreas, que neste caso era do curso de Artes Visuais e Fotografia, nós aqui também podemos incorporar no nosso curso. E foi lindo. E pronto, finalmente eu acabei o segundo ano todo, o primeiro e segundo semestre. Eu sinto que foi enorme este vídeo que eu fiz. Eu vou ter que tentar cortar e pôr mais pequenino para não ser tão maçudo. Vou também tentar melhorar em algumas coisas aqui de edição, porque eu sinto que o primeiro vídeo, após 2 anos, eu tentei fazer muito rápido e que ele fosse lançado, porque eu já estava farta de ser tão perfeccionista e de esperar tanto tempo para postar. Então quis logo pô-lo no ar, mas agora já pus o primeiro no ar passados 2 anos, agora sinto que, ok, já pus o primeiro, está tudo bem, agora já estou a gravar este também, agora já posso me dedicar um bocadinho mais à edição e aqui mostrar os meus dotes também de design, a parte de vídeo. Então eu vou tentar colocar coisas aqui mais dinâmicas, ou seja, os nomes das disciplinas, a aparecer, coisas assim, para se tornar mais fácil também de ser visto o vídeo e de ser ouvido também. E pronto, e agora o meu apelo, que vocês já sabem, não é? Se gostarem deste tipo de conteúdo, se gostarem de ver um bocadinho o dia-a-dia de uma pessoa que é designer, que esteja nesta área, e mesmo quem não se interessa tanto por esta área, acho que também quem gostar um bocadinho de conteúdo de lifestyle e de aprendizagem noutras áreas, acho que vai adorar ver este tipo de conteúdo. Eu vou tentando melhorar de uns vídeos para os outros e desta vez não parar assim durante tanto tempo, mas eu realmente, mais uma vez, vou explicar, eu sentia que precisava de um bocadinho mais de experiência para vos vir dar aqui um bocadinho ensinar-vos de uma forma mais certa, apesar de ainda estar muito no início da minha carreira e ainda ter muita coisa para aprender, ainda assim já tenho muito mais experiência do que quando gravei há 2 anos atrás, muito mais. Por isso agora sinto que estou mais segura naquilo que falo. E se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vos ficou na cabeça, vocês não tenham vergonha e falem nos comentários. Eu estou aqui para tentar-vos responder da melhor forma possível. Se me quiserem acompanhar nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu estou mais presente, acompanhem, e lá também tenho os meus links todos de onde é que eu estou mais presente. E pronto, e acho que já chega de falar por hoje. E vemo-nos no próximo vídeo, que será sobre o 3º ano, porque já vimos que não dava para pôr neste episódio 2 o 3º ano. E vemos no episódio 3. E foi um gosto mesmo falar convosco. Subscrevam o canal se gostarem e deixem o vosso like, os vossos comentários, essas coisas todas que vocês estão fartas de ouvir pelas pessoas que fazem YouTube. Pronto, e vemos no próximo vídeo. Tchau!